3, versículo 4 e 5, que diz assim, eu vou ler. E começou Jonas a andar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Versículo 5: e os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Podem se sentar, louvado seja Deus, glorificado, exaltado. Então, amados, Jonas, o profeta Jonas, muito conhecido, mas conhecido como o profeta fujão, aquele Jonas que fugiu da presença de Deus, aquele Jonas que tinha medo de ir a Nínive. Pois eu quero trazer a outra face do profeta Jonas, não aquele profeta fujão, aquele profeta que tinha medo de Nínive, mas o profeta do coração duro. E também quero fazer um paralelo com o profeta João Batista, que era um profeta mais excêntrico, um profeta que não negligenciou os mandamentos de Deus, não negligenciou a vontade de Deus, mas fez a vontade de Deus assim como Deus ordenou. E nós podemos ver que Nínive era uma cidade agressiva, violenta, aonde Jonas, ele corria muito risco também, mas não foi diferente não com João Batista, tanto que a história diz que o final de João Batista foi o quê? Teve a sua cabeça decapitada. Então, para que ninguém diga que João Batista pegou o ministério mais suave do que o de Jonas, não. Tanto Nínive como ali os judeus, todos os profetas corriam risco. Então, louvado seja Deus, a palavra vai dizer que Deus, ele chama Jonas e manda Jonas ir a Nínive, conforme nós sabemos. E Jonas, ele não obedece ao mandamento de Deus. Jonas, ele não vai a Nínive. Jonas foge da face de Deus. Jonas, ele vai a um porto, ele pega um navio e vai totalmente contrário aonde o Senhor mandou que ele fosse. Então aí que muitos pegam que Jonas é aquele profeta fujão. Realmente, ele foi um profeta fujão, ele foi desobediente, mas não adianta fugir de Deus. Hoje nós vemos também muitos como Jonas fugindo da sua missão e por isso também pagando preço. Então não fuja daquilo que Deus chamou para você fazer. E Jonas, ele foge da face do Senhor. Ele pega esse navio, essa embarcação, e ele vai para um lugar totalmente contrário de onde Deus mandou que ele fosse. E nós conhecemos muito bem a história que Deus, ele manda ali uma tempestade essa que os tripulantes do navio, eles viram que o navio não ia resistir, que aquela embarcação não ia resistir, e teve muitos prejuízos, porque eles achavam que jogando ali, aliviando o peso daquela embarcação, aquela embarcação ia conseguir atravessar aquela tempestade. Mas a questão não era a tempestade, a questão não era a embarcação, a questão era Jonas. O problema de Deus ali não era com aquela tripulação, aquela tempestade não era uma tempestade natural, de ordem natural, mas era uma tempestade enviada
E assim fizeram, jogaram Jonas no mar. E aí vocês conhecem muito bem essa história, que quando Jonas foi lançado no mar, aquela tempestade ela parou. A tempestade cessou. E a Bíblia também diz que Jonas foi engolido como um peixe. E Jonas foi vomitado na praia. E Jonas agora, ele tem a consciência do seu erro. Porque Deus, quando falou a Jonas, Deus disse para Jonas: vai até Nínive e prega aquela cidade, porque o povo daquela cidade tem pecado. E o pecado daquele povo tem subido as minhas narinas e grande a minha ira. Pega aquele povo para que eles se arrependam, senão eu vou destruir aquela cidade. E é isso que eu quero trazer nesta noite. Quando Deus ele falou ao profeta Jonas sobre a destruição de Nínive, na verdade a ênfase da mensagem de Deus não era uma destruição a princípio, entendo eu, mas que Jonas pregasse ali o arrependimento. E Jonas, sabendo do coração de Deus, que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus é um Deus bondoso, que Deus é um Deus amoroso, Jonas, além de fugir, ele também quer dar um de juiz sobre o povo de Nínive, porque Jonas achava que aquele povo teria que ser destruído. É aqui que eu faço um paralelo com João Batista. Quando Deus levantou João Batista ele não desobedeceu a Deus, nem mesmo teve medo daquelas autoridades que viviam no pecado, que viviam na prostituição. E João Batista era um profeta excêntrico. A Bíblia vai dizer que João Batista ele pregava o batismo de arrependimento. João Batista era um arauto, aquele que estava preparando a chegada do rei. E João Batista dizia: arrependei-vos. E esta era a mensagem de João Batista: arrependei-vos. Já Jonas é diferente. Jonas, ele não quis ir a Nínive, porque ele não queria que aquele povo fosse salvo. Ele não queria que aquele povo todo recebesse a clemência de Deus. Talvez Jonas pensasse: esse merece
no ventre de um peixe. Não podemos imaginar que tinha ali uma bolha ali dentro e tinha oxigênio, porque dentro de um animal não tem oxigênio. Jonas provavelmente ele ficou em coma. Foi o sentido de Jonas que orou, porque o Espírito Santo ele intercede por gemidos inexprimíveis. Jonas era para estar morto. Os 3 dias de Jonas no ventre do peixe também simboliza os 3 dias que Jesus passou no coração da terra. Tudo isso é o poder de Deus. Então Deus deu uma oportunidade a Jonas. Depois que Jonas passa por essa sequência, Deus chama Jonas de novo. E agora Jonas decide ir a Nínive. E a Bíblia vai dizer que Jonas entra em Nínive e Jonas começa a pregar o arrependimento àquele povo. E Jonas prega hoje, Jonas prega amanhã, e Jonas prega para cá, e Jonas prega para lá. E quando está perto de completar os 40 dias, Jonas ele sai de Nínive. Jonas ainda não estava convertido. Jonas não estava mais como um profeta excêntrico. Nem mesmo depois que o peixe, depois que ele foi engolido pelo peixe, que ele orou e aquela coisa toda, Jonas ainda estava com o coração duro, porque depois que Jonas pregou o arrependimento ali naquela cidade, Jonas ele saiu da cidade, porque Jonas achava que Deus ia destruir a cidade. Jonas não ficou na cidade. A Bíblia vai dizer que ele saiu da cidade, ele ficou olhando, esperando Deus destruir a cidade. Mas a minha Bíblia vai dizer que muitos se arrependeram ao ouvir a palavra do profeta. Até mesmo o rei ouviu, e o rei tirou a sua roupa real, se vestiu de pano de saco e deitou-se sobre a cinza e proclamou um decreto que todos os ninivitas, desde os grandes aos pequenos, até os animais que no começo não bebessem por 3 dias, e que vestissem de saco. E o rei falou: quem sabe Deus se arrepende da sua ira e tem clemência de nós. E Jonas lá do outro lado, olhando, esperando o povo ser destruído. Isso eu entendo que são homens de Deus. Creio que também depois ele se arrependeu, depois daquela lição da abóbora que Deus falou com ele. Jonas, ele é aqueles irmãos ou aqueles líderes que não estão preocupados, não estão muito preocupados. Às vezes, aquele profeta tipo João Batista, que muitos não valorizam, mas esse é o profeta que Deus quer, que prega a verdade, que não fique com aquele opa-opa para cá, opa-opa para lá. Já está até difícil ser um profeta desse no dia de hoje, mas pelo menos não devemos mudar completamente. Tem que fazer uma adaptação, tentar negociar, tentar falar alguma coisa, não pode abrir mão. Mas ali nós vemos que Jonas ele não estava preocupado com o arrependimento do povo. João Batista já estava. Então nós vemos hoje profetas nessa ilustração, quero dizer, líderes, aqueles que estão ali de frente, e até a igreja mesmo de maneira geral, porque nós não vemos mais o evangelismo na igreja. Paulo falou a Timóteo, faça a obra de um evangelista. Pastor, eu não sou evangelista. Timóteo também não era. Timóteo era um presbítero, era tipo um pastor. Fazer a obra de um evangelista é como aquela mensagem da ceia: anunciar a morte do Senhor até que venha. É ter amor pelo próximo, é pregar ao próximo o arrependimento, com essa mensagem que nós estamos vendo hoje dentro da igreja. Então a geração que a gente não pode nem culpar, essa geração, é tanta festa, é tanta coisa, que nós já vimos uma geração diferente da geração passada. Você acha que no passado também não tinha festa? Tinha, mas tudo no seu tempo. Hoje é um tal de negociar para cá, é um tal de negociar para lá, é um tal de cantor, é um tal de agenda, é um tal de pregador. Se o pregador da casa, quando prega, não tem glória a Deus, não tem aleluia, mas quando vê um profeta de
arrependimento. Um dia eu vi a missionária falar aqui, não sei se foi a missionária, se foi, que ela disse assim: quem vai substituir? Quem vai ser a próxima geração? Então aquilo me chamou a atenção, gente. Eu tenho pensado muito, missionário, e vejam, o que vai ser da igreja futuramente? Então, de acordo com a minha idade aqui mais ou menos, nós vamos ser a última geração. Que essa geração já está com problema. A minha geração já está com problema. E a geração que vai vir aí? Mas eu acho que Cristo vai levar essa igreja. Porque se deixar, meu irmão, vai se perder todo mundo. Você vai ver igrejas cheias, porém sem arrependimento. Então, porque eu trouxe aqui para finalizar Jonas, porque essa parte de Jonas dava um coração puro. Jonas não dizia Nínive, não é porque Nínive era violenta e ele tinha medo de ir até lá, porque um profeta, quando ele está incorporado, ele não tem medo de nada. É uma geração que a gente já está ficando preocupado. E quando eu falo de Jonas, é porque Jonas, ele não teve medo. Teve medo sim, porque ele era um ser humano. Mas o problema de Jonas é que Jonas sabia que quando ele começasse a pregar o arrependimento naquela cidade, que o coração daquele povo, ao ouvir aquela verdade, sabe o que eu entendo aqui? Aquela pessoa que às vezes você fala assim: poxa, eu queria evangelizar aquele rapaz, mas aquele rapaz não vai não, é rico, ou é isso, ou é aquilo. Entenda uma coisa: Deus só quer em você os lábios. Quem vai convencer